Aprenda a fazer uma verdadeira maquiagem de pin-up com um vídeo exclusivo que a OSKK preparou especialmente para você. Bom, existem 4 pontos que são bem importantes salientar para caracterizar uma verdadeira maquiagem de pin-up, que são as sobrancelhas arqueadas, os olhos delineados, as bochechas rosadas e os lábios marcados em vermelho. Então, para começar uma boa maquiagem, a gente usa uma base líquida com um pincel. Isso vai deixar a pele bem homogênea e com uma camada bem fina de base utilizando esse pincel. Logo após a utilização da base, vem o corretivo nas olheiras e nos pontos mais marcados da pele que precisam ser corrigidos. Depois, um pó bem fino, mineral de preferência, com um pincel macio, e a pele está preparada para receber a maquiagem. As sobrancelhas bem feitas e arqueadas, mais ou menos nessa linha, marcam bem uma maquiagem de pin-up, e a gente pode começar trabalhando com uma paleta de cores, trabalhando com o branco. O branco logo abaixo das sobrancelhas vai deixar uma ilusão de maior abertura entre os olhos e as sobrancelhas. Depois dá uma batidinha para tirar o excesso. Logo após, com um pincel mais grosso, a gente vai usar um tom bege metalizado para dar um glamour em toda a pálpebra móvel. Depois de ser feito, um tom rosado na parte do côncavo do olho, que é só fechar e aplicar nessa dobrinha. O pincel fica bem dentro, é bem nessa parte bem central que deve ser aplicada, essa cor mais rosada. E depois, com o pincel para côncavo, com um tom marrom claro e marrom escuro na parte do côncavo do olho externo. Nessa partezinha do olho, você deve esfumar, e isso vai deixar o seu olhar mais puxado. Depois você vem até a parte rente aos cílios, formando um V. E depois de tudo isso, com um pincel mais grosso, você esfumaça tudo para deixar a maquiagem mais homogênea, não deixar as partes dos tons todos separados. Pode dar uma puxadinha pro canto externo, deixando o olhar para cima. Bom, como é a parte superior dos olhos que a gente vai marcar, a gente vai
esconder ou deixar mais apagado com branco a parte inferior, mas ao mesmo tempo o branco vai iluminar. Tira o excesso. E agora a gente vai pro delineador. O maior problema com o delineador acontece nessa área mais redonda dos olhos, a parte que sobressai. Então, para não ocorrer erros, a gente começa do meio para fora e não precisa fazer esse contorno interno do olho, que é a parte mais difícil. Se você tem dificuldade, se não, pode fazer que fica muito bonito. Então a gente começa do meio para fora. Pode fazer a pontinha, que é bem característico. E no outro olho também. É importante que o traço do delineador fique bem rente aos cílios, para não ficar nenhuma partezinha em branco. Depois disso, vamos à máscara de cílios preta com um extra volume. Você aplica a parte de baixo, a parte superior, envolvendo, penteando toda a parte dos cílios, enrolando como se fosse uma escova. Depois, puxa tudo para cima novamente. Você pode aplicar quantas vezes quiser. Bom, com os olhos prontos, a próxima etapa são as maçãs do rosto, bem rosadas. Você pode aplicar com um pincel macio e menor que o de pó, um blush rosa, bem na parte da maçã do rosto até as têmporas. Pode dar um leve sorriso, onde ficar a parte redonda da bochechinha você pode marcar. Após a aplicação do blush, nós seguimos para a boca. Eu vou usar um lápis de boca vermelho em toda a parte
externa, contornando os lábios, e também na parte interna. Isso é para não ficar apenas o contorno dos lábios e também ajuda a fixar o batom. Depois, vem o batom vermelho em si. E se você gosta de mais volume, você pode ainda aplicar o gloss. O gloss deixa os lábios mais molhados, mais sedutores e maiores também. Cria essa ilusão. Está pronta a nossa maquiagem de pin-up. Espero que tenham gostado. Até mais!